Boa noite aos amigos, aos irmãos. Raramente respondem com essa ênfase. Estou até acostumado a continuar a falar, porque se falar boa noite, ninguém responde. Mas boa noite. Iniciamos agradecendo aos companheiros que conduzem esta casa, responsáveis então pela oportunidade deste encontro. A análise mesmo que superficial de nós próprios aponta de que caminharmos para Jesus, divulgar a sua mensagem libertadora, é sempre urgente. E a oportunidade de hoje, aqueles a quem a construíram, ficam então com meu respeito e a minha gratidão. Agradecemos a todos vocês que aqui estão. Sempre o impulso de encontrar a Jesus é sinal de que a criatura humana já reconhece a necessidade da aproximação com Deus, o que traz valor e importância a este encontro, a este feliz encontro. Agradeço especialmente hoje aos amigos Admir Mendes e a Regina, que antes eram nossos amigos e hoje foram elevados à categoria de anjo da guarda. O bom é que o salário é o dobro. E particularmente a minha companheira que divide comigo as alegrias e as angústias do caminho. Trabalhemos. Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciados de José e Maria, lhe questiona: Celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, motivado ainda pelas próprias angústias, prossegue dizendo: por que não nasceste vestindo a púrpura imperial, o que lhe daria influência para conduzir os aflitos, os pobres, a quem tanto amamos? Por que não nasceste na linhagem de Augusto, o divino, o que lhe daria poderes para da mesma forma influenciar dos escravos aos gladiadores, aos nobres, sem maiores problemas? Responda-me, criança divina, como pretendes advogar pela causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe daria poder para servir a nossa causa na construção do bem? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? A criança sorri. Simeão, após o intervalo, cujas reflexões cintilavam em volta das mesmas questões, prossegue então dizendo: por acaso vais circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas? Improvisarás ainda discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma? Ou edificarás ainda templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como serem irmãos? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? Jesus levanta a sua pequena destra, a sua pequena mão direita, e no impulso aparente a qualquer criança bate, seguidas vezes, no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto ele pode entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas estava lhe dizendo que vinha das alturas infinitas para representá-lo, não nas instituições respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração do homem. Jesus cresce, se torna um homem, na verdade o maior de nós, e é considerado como sendo portador de um comportamento estranho,
tão estranho que o próprio Evangelho guarda um capítulo especial para traçar o perfil psicológico de Jesus. Estranho era naquela época, estranho prossegue sendo até hoje. Mas por falarmos em Evangelho, convém salientar que estamos em plena comemoração dos 150 anos desta obra. E que é seguramente a obra mais importante do planeta, porque pode, isoladamente, em detrimento de qualquer outra, conduzir o homem da situação em que se encontra à felicidade a qual ele é destinada. É certamente a obra mais importante que temos, mas ela, voltando à história, guarda um capítulo particular para falar do comportamento estranho de Jesus, com o título Estranha Moral. Estranha era antes, estranha prossegue hoje. Acreditam os amigos que entre as coisas estranhas que Jesus dizia, ele dizia de que não há males que não sejam perdoados, e que independente das angústias e misérias que venhamos aqui a experimentar, de que ninguém está divorciado da paternidade divina, um comportamento totalmente estranho. Ele chegava a dizer, acreditem, naquela época, de que nós deveríamos amar até mesmo aos inimigos, quando até hoje temos dificuldade em amar aos amigos. Era um comportamento estranho, uma estranha moral, e dos seus diálogos, dos seus discursos, nutrem-se as grandes filosofias e religiões do mundo. No entanto, para a oportunidade de hoje, as nossas reflexões vão cintilar, tanto quanto a obra que apresentamos, você é, o humor que você tem, vão cintilar em volta de uma única expressão de Jesus, que está apontada no Evangelho de João, ao capítulo 16, ao versículo 33, onde ele se expressa dizendo: tenho-vos dito isso, o Evangelho todo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, assevera Jesus. E na intenção de estudar a questão, peço aos amigos para retornarmos e a analisarmos em partes, onde iniciamos com ele dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim, nele, é porque ele entende que existem outras formas de paz que não estão sediadas nele. E essa paz conhecemos. É a paz do mundo, a paz transitória, a paz que vem e vai ao sabor das circunstâncias, ao sabor das coisas. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente adquirimos algo que desejamos muito. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente compramos a casa, trocamos o carro. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente o nosso filho entra na faculdade. A mesma paz que vai embora tão logo chegue o primeiro boleto. Aquela paz que nós sentimos quando finalmente a jovem consegue casar-se, sem observar que ao seu lado caminham outras que aguardam a paz logo após o divórcio. É a paz do mundo, a paz transitória, e essa conhecemos bem. E não é dessa que Jesus se referia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. E a paz sediada em Jesus é a paz pela paz. É a paz a troco de nada, ou apesar de tudo, como queiram. É a paz que a criatura sente pelo simples privilégio de estar viva. E essa nem sempre conhecemos. E caminhamos à busca de tantas outras. E ele prossegue dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. E é necessário nos determos mais uma vez. Essa expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. Mas perceberam os amigos que cada vez que uma aflição surge na nossa frente, nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa. Já viu isso ou não? A gente diz, mas logo agora, mas justo agora, você está avisado faz 2000 anos. É que a gente nunca acha que o Evangelho é para a gente, acha sempre que é para os outros, então não entendemos tudo que nele está. É igual morrer. Já viu isso ou não, espírita? Quando alguém morre, por exemplo, com 65 anos, tem sempre alguém para dizer: você viu? Fulano de tal morreu de repente.
De repente nada, demorou 65 anos. Depois que nasceu, só falta morrer, não tem mais nada para acontecer. Quem morre com 30 demorou 30, quem morre com 15 demorou 15, porque nasceu, só falta morrer, não tem mais nada para acontecer. E ele assevera dizendo: no mundo tereis aflições, já está avisado, não se assusta mais. Mas nos oferece o norte na sequência da sua expressão: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus assevera de que ele venceu o mundo, como está na condição de guia e modelo, quer nos dizer de que nós venceremos também. No entanto, observemos que ele coloca uma única condicional aos que desejam vencer o mundo: tem de bom ânimo, porque foi assim que eu, Jesus, venci o mundo. Venci de uma vez por todas. E estudando a expressão, fiquei fascinado por ela. E comecei então a estudar tudo que temos relacionado ao ânimo elevado, ao bom humor. E qual não foi a minha surpresa, quando na vasta literatura espírita encontrei apenas 3 textos isolados. Mais encantado fiquei ainda e prossegui estudando, porque eu percebo que as questões que envolvem o humor são determinantes na vida da criatura humana, de todos nós, principalmente nos nossos relacionamentos, que já não são fáceis. Quando tem a escassez do humor, tudo piora, certamente, porque viver com gente chato é muito chato. Vocês vivem com algum, sim ou não? Ele está presente na sala? Se tiver, olha para mim e disfarça, porque chato contrariado é terrível. Eles ficam insuportáveis. Então viver com chato é muito difícil. Então resolvi estudar o assunto, porque eu percebo que hoje existem gente chata, lares chatos, empresas chatas e até centro espírita chato. Já viu ou não? Conheço muitos, 300, 400 pessoas, você entra e consegue dar no máximo meia dúzia de boa noite. Está todo mundo de cara feia, olhando para baixo, entrando com pressa para sentar na frente, bem na porta do passo, para tomar logo o passo, ir embora logo para casa, para chegar e descobrir que não tem nada para fazer. É uma perturbação moral. Ficamos tão agonizados em qualquer lugar que sempre fugimos para o próximo. Então, na nossa casa, já estabelecemos uma nova diretriz. Quando alguém vai fazer um tratamento espiritual de qualquer natureza, além daquela lista que a gente apresenta, leia o Evangelho, oração constante, pensamentos elevados, aquela lista que todos conhecem, agora acrescentamos: sorria. Trate bem as pessoas. Ou acreditam aos amigos de que os espíritos vão se destacar das alturas infinitas para depositar remédios doces em corações amargos? Claro que não, porque não surte efeito. O processo é sempre de dentro para fora, parafraseando Emmanuel, que diz de que ninguém vai elevar-se a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. Todo o processo se opera de dentro para fora. E as questões que envolvem o humor desta forma são determinantes. E eu prossegui a estudar. No entanto, alguém poderia, comprometendo a importância do assunto, dizer: mas Roosevelt, eu não tenho bom humor, vivo desanimado. No entanto, quando vêm as provas, as expiações, eu vivo do mesmo jeito que as outras pessoas. É ou não é, espírita? Não é, não vivemos. No máximo, somos atropelados pela prova, atropelados pela expiação. Mas vencê-las é uma outra conversa. Ou acreditam os amigos que quando, por exemplo, prova ou expiação tanto faz,
dizer que se um dia a ciência, pelo seu adiantamento natural, provar que estamos errados num ponto, abandonamos esse ponto e seguimos com o resto sem problema nenhum. É a confiança na própria obra. Então, da mesma forma, eu gostaria que o nosso trabalho não ficasse limitado, cerceado às instituições espíritas. E fomos colher os apontamentos da ciência sobre os males do humor. E qual não foi a nossa surpresa quando encontramos no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, uma listagem de todas as enfermidades conhecidas. Quando encontramos no CID, na sua 10ª revisão, que foi incluído como patologia mau humor. Agora, pela ciência médica, pela ciência do mundo, o mau humor é doença, patologia, passível de tratamento e medicação. Conclusão. Se você está sempre desanimado, de cara feia, não tem bom humor, não cumprimenta as pessoas, não é gentil com estranho, está sempre desanimado, é chato e é por isso também doente. E quem está dizendo é a medicina do mundo, nem é a doutrina espírita. Aí caminhamos ainda mais e encontramos a revista super interessante, onde na sua edição de novembro traz a seguinte matéria: de que se nós pudéssemos reunir na mesma situação geográfica, no mesmo local, todos os abatidos de ânimo, todos os chatos, os desanimados, e criássemos ali a República dos Abatidos, este país seria o 4º país mais populoso do planeta. Conclusão. Se você está sempre desanimado, de cara feia, não é gentil com as pessoas, é por causa disso chato, é também doente, mas não está sozinho. Aonde se olhar, você vai achar outro chato, entendeu? Porque tem muito. Aonde se olha, tem. São muitos. E isso nos impulsiona a estudar ainda mais. E prosseguindo, passamos agora para a Organização Mundial de Saúde, OMS, que também dá sua contribuição. Desta vez com números nossos, caseiros, onde a Organização Mundial de Saúde aponta que no Brasil, somente nós, brasileiros, no ano de 2012, consumimos 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Somente nós. É verdade que a medicina está no mundo a serviço da providência divina, mas nada vai substituir o contato da criatura humana com o Evangelho e com Jesus. Nenhum medicamento poderá proporcionar o que o Evangelho pode proporcionar à alma daquele a qual ele cria as raízes. E nós prosseguimos ainda no nosso estudo, e ainda no campo da psiquiatria, ainda com a Organização Mundial de Saúde, nova contribuição ela apresenta, dizendo que todos aqueles que cultivam os males do humor, e eu interrompo para chamar a atenção dos amigos para a expressão utilizada pelos especialistas e médicos, cultivar. Todos aqueles, dizem eles, que cultivam os males do humor, o que coloca a problemática no campo do livre-arbítrio, coloca-se num grupo de risco com 70% de chances de desenvolver a depressão. Olhamos para os espíritos, eles dizem, somos o que cultivamos no nosso mundo mental. Olhamos agora para a ciência e eles dizem que todos aqueles que cultivam os males do humor colocam-se num grupo de risco de 70% de chances de desenvolver a depressão por livre-arbítrio. Caminhamos ainda. E encontramos, ainda para somar as nossas questões, uma jovem ciência, chamada psiconeuroimunologia. É uma jovem ciência médica que estuda a influência das emoções e dos sentimentos na saúde. Somente hoje a ciência reconhece. No entanto, para nós espíritas, nós temos uma felicidade, que 60 anos antes da ciência chegar a esta conclusão, Francisco Cândido Xavier, por meio da sua pena mediúnica, oferece ao mundo a obra Entre a Terra e o Céu, de onde de lá colhemos a seguinte contribuição: orgulho, inveja, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade.
São vícios da mente, gerando perturbações e doenças no corpo físico. 60 anos antes da ciência chegar a essa conclusão, Francisco Cândido Xavier já nos dizia que quem possuir no seu patrimônio moral orgulho, inveja, tirania, prepotência, e somamos a isso todos os males do humor, será por causa disso doente. Novamente, alguém poderia questionar, algum erro deve estar aí, Roosevelt. Porque eu sou desanimado, eu tenho sempre mau humor, mas não estou sempre doente. Será que não, espírita? Ou a gente brinca de sarar? Já viu isso ou não? Dá uma dor na perna, a gente toma remédio para a perna, passa o sintoma, 2 dias depois dói o braço. A gente toma remédio para o braço, passa a dor no braço, 1 semana depois dói a cabeça. A gente toma remédio para a cabeça, passa o sintoma, na outra semana dói as costas e a gente brinca de sarar. Quando, na verdade, nunca estivemos são. O que novamente impulsionaríamos a dizer, então quer dizer que enquanto a criatura estiver longe, divorciada do Evangelho, será sempre doente? Sim, exatamente isso. Sempre doente. Entendendo a acepção da palavra doença na sua maneira mais ampla, doença física, mental, espiritual, mas sempre evidentemente doente, porque o corpo reflete o nosso estado de espírito. E a situação vai ficando tão densa que certamente muitos aqui estão pensando, mas é fácil ficar assim, mudar de uma hora para outra, começar a enfrentar os problemas do mundo com um ânimo elevado? Não é fácil. Nunca é fácil. Na verdade, tudo que faz diferença real na sua vida nunca vai ser fácil, mas sempre será possível. Tudo que verdadeiramente faz diferença na sua vida nunca será fácil, porque toda facilidade é filha da ilusão, mas sempre é possível. Novamente, questionadores que somos, pensaríamos, mas como podemos ter certeza que isso é possível? Análise. A análise de companheiros que já adquiriram o que hoje começamos a estudar. Quem não conhece Francisco Cândido Xavier, porque São Paulo é uma cidade digital. Todo mundo tem internet em casa, saindo da palestra, vai para sua casa, senta no computador e escreve ali, Chico Xavier. E aparecerão rios de áudios, vídeos em preto e branco, onde esse homem falava de doutrina espírita, não hoje. Quando está na moda falar de doutrina espírita? Ele falava numa época em que ninguém queria falar. E estava sozinho diante de plateias inteiras que tinham uma única intenção: provar que ele era um charlatão, um mentiroso. Assistam, estudem, vejam e observem se encontram uma única resposta áspera deste homem, uma única expressão num tom maior, uma única manifestação de agressividade. E eu hoje aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições, temos uma chance, tem de bom ânimo, foi assim que eu venci o mundo, nos indica Jesus. E quem não conhece Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cuja grandeza da vida ilustraria incontáveis palestras, tal a sua estrutura moral. Quem não conhece Jerônimo Mendonça, que era cego, tetraplégico e cardiopata, e vivia preso numa cama com rodinhas, levado para lá e para cá, e conta-se na sua biografia que enquanto Jerônimo Mendonça ainda era um jovem forte,
entre muitos outros, leu, não entendeu e foi chamar o dirigente do trabalho dizendo: recebi essa mensagem e ela não é para mim muito clara. No entanto, o Espírito que a ditou pede que seja lida, porque o dono da mensagem saberá lhe identificar o conteúdo. O dirigente do trabalho leu, também não entendeu, mas até hoje nós só somos assim, é ou não é? Se o Espírito mandou ler, lê. Aí ele foi. Pegou a mensagem, chegou lá na frente, disse: meus irmãos, recebemos uma mensagem agora no nosso trabalho de psicografia e o Espírito que a ditou quer que seja lida, porque a quem ela é endereçada saberá lhe identificar o conteúdo. Eu vou ler, não é muito claro, peço licença. Pegou a mensagem. É para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Vê que maneira mais clássica de anunciar uma desgraça, é ou não é? Segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Os dias passam, a vida corre, e logo o pé de que ele sente não andava mais. Logo mais à frente, lhe convida para deitar e torna-se tetraplégico. Um pouco mais à frente, lhe pede para fechar os olhos e ele fica cego. E desencarna, cego, tetraplégico e cardiopata e com a característica de nunca ter reclamado da vida. E hoje eu aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Foi assim que eu venci o mundo, indica Jesus, nos oferecendo o norte para caminharmos e seguirmos à frente. Quando hoje não entendemos ainda que essa é a proposta da doutrina espírita, não de resolver os problemas das pessoas, mas a de capacitar o homem para que ele resolva suas próprias questiúnculas. Tanto é que muitos de nós têm a intenção de chegar no centro, para chegar no médium, para chegar no espírito, para perguntar por que que a gente sofre. A gente é louco para saber por que que a gente fez e por que que a gente sofre. Os mais espertos querem esquecer, a maioria quer lembrar. E a gente vai então, chega nos espíritos e os nossos romances têm várias histórias mais ou menos iguais. Já viram isso ou não? Vocês lêem romance? É mais ou menos assim, quando o indivíduo chega no espírito, ele conta toda a desgraça da própria vida. E a gente é bom de contar desgraça, é ou não é? A gente capricha quando vai contar, que espera sempre uma resposta proporcional ao tamanho da desgraça. Então a gente não deixa detalhe nenhum do lado, conta detalhadamente, cuidadosamente. Tem uns que começam contando assim: tudo começou quando eu nasci. Aí você já sabe que a conversa é longa, e a gente capricha para contar desgraça. E os nossos romances têm uma resposta mais ou menos igual. Depois de escutar tudo, os espíritos respondem mais ou menos assim: paciência, irmão. E dá uma tristeza de escutar isso, né? Eu já ouvi muitas vezes: eu não sei o que vocês vão fazer, mas no meu caso eu já sei. Porque um dia eu vou ser orientador espiritual de alguém. De qualquer um, pode estar na caverna, mas eu vou ser. Só para no dia que a vida dele estiver pegando fogo, eu quero aparecer. Só para olhar para a cara da criatura e dizer: paciência, irmão. Nem Chico Xavier escapou desse impulso. Nem Francisco Cândido Xavier escapou desse impulso de querer que os espíritos respondam às nossas indagações de maneira clara e os nossos problemas muito mais ainda. Não me reporto a Francisco Cândido Xavier que conhecemos hoje. Não. Mas ele, no início do seu trabalho, no início da sua vida mediúnica, no início do seu messianato de amor, estava conhecendo Emmanuel, conhecendo a doutrina espírita, e passava por um problema muito angustiante, por um período de profunda dor. Então resolve chamar Emmanuel e lhe diz: Emmanuel,
vivo um momento de angústia constante e profunda. Gostaria de lhe contar o meu problema e que você fosse a esferas superiores para me trazer uma resposta. Observemos que Emmanuel não servia. E Emmanuel entendeu. Sabia que Chico estava aprendendo, começando, no impulso de humildade. Ele disse: qual é o problema, Chico? Sem problema. Qual é o problema? E Chico contou. Contou todo o seu problema, contou toda a sua desgraça, da mesma forma que nós contamos a nossa desgraça, sempre estendendo ao máximo, esperando uma proposta proporcional ao tamanho da desgraça. Emmanuel escutou e falou: tá bom, vou buscar uma resposta. E foi. E os dias se dobraram, a vida viajou, até que um dia Chico vê Emmanuel ali próximo e diz: Emmanuel, trouxe a minha resposta? Trouxe, Chico. Vai falar já? Vou. Então espera um pouco. Foi buscar papel e caneta. Para anotar tudo, não queria perder uma vírgula, não queria perder um ponto, queria anotar exatamente tudo. Foi lá, pegou papel, caneta, sentou-se na mesa, arrumou, preparou para escrever, ficou pronto e disse: Emmanuel, pode falar. E Emmanuel disse: Chico, procurei Celina, que atende às necessidades da nossa mãe. Contei todo o seu problema e ela mandou lhe trazer a resposta. Posso falar? Pode falar, Emmanuel. Estava pronto para escrever, não queria perder nada. E Emmanuel começou: seguinte, ela mandou dizer: isso também passa. Ele escreveu: isso também passa. O que mais? Não é só isso. Só isso, Emmanuel. Ah, por minha conta, isso vale para coisa boa e para coisa ruim. Cuidado, Chico. Isso também passa, porque justamente nós pedimos que os espíritos façam o que nós nascemos para fazer, você percebeu? Então eles não podem ajudar, ficam aguardando o nosso amadurecimento moral. A gente vem no centro e diz assim: Senhor, dai-me paz. Como é que dá paz? Quando Jesus disse: eu vos dou a minha paz, deixou o evangelho dessa grossura para ensinar como é que faz. No outro dia a gente vem e fala: Senhor, dai-me felicidade. Como é que dá felicidade? Se tivesse como dar, toda criança tinha, porque a mãe dava. Não tem como dar. É construção da alma, subproduto de uma consciência reta, de uma postura nobre, não tem como dar. São construções. Nascemos para construir justamente aquilo que pedimos aos espíritos. Então pouco podem fazer. E a nossa chance maior, e a maior demonstração que podemos ter em conhecimento do Evangelho e de confiança em Jesus é enfrentar os problemas e as dores do caminho com um ânimo elevado, porque nascemos justamente para isso. Não para vencer as dificuldades, nem tampouco para vencer a vida, são só veículos, mas cada um nasceu para vencer a si mesmo. E quando a problemática surge, a dor vem, as necessidades aparecem e as enfrentamos com um ânimo elevado, é porque vencemos. Nem sempre os problemas, mas vencemos a nós próprios. Tomamos posse da nossa estrutura íntima. Não são mais as dificuldades do mundo que determinam o nosso estado de espírito. Aí tomamos posse de nós próprios. Caminhamos ainda. E chegamos numa obra fundamental, de título A Gênese, onde Allan Kardec, no capítulo Criações Fluídicas, no item 13º, nos orienta dizendo acerca da atmosfera dos seres e ensina que da mesma forma que o nosso planeta tem uma atmosfera que o envolve, cada um de nós tem uma atmosfera fluídica. E por meio dela atraímos seres e circunstâncias. Quando alguém diz: por que tal coisa só acontece comigo? A acepção adequada seria dizer: o que em mim atrai esse tipo de coisa que eu não desejo mais? Quais dos meus pensamentos, quais dos meus comportamentos atraem para mim essas experiências que eu não desejo mais passar? Somos o epicentro de tudo que nos acontece e herdeiros de nós próprios. Por meio da nossa atmosfera psíquica, atraímos seres e circunstâncias, ensina o codificador. Alguém a essa altura poderia dizer: mas eu tenho que mudar a minha atmosfera pessoal? Não sei.
Não sei, é uma análise particular, mas na prática seria mais ou menos assim. Quando você vai a um restaurante e encontra o cozinheiro sujo, se acredita que a cozinha é limpa? É a mesma coisa. Quando os espíritos observam a nossa atmosfera fluídica, já sabe o que está dentro. Já sabe o que está dentro. Já sabe quem somos na realidade. É como se agora nós fizéssemos uma oração e pedirmos a presença de um elemento espiritual superior. E ele nos atende, vem até aqui e toca o nosso data show, que passa a ser um data show divino. Não sei se existe, mas está criado. Aí a pergunta é, espírita, nós podemos projetar aqui agora para todo mundo ver os seus desejos mais íntimos. Nós podemos projetar agora aqui para todo mundo ver o que é que você faz quando ninguém te vê fazendo. Nós podemos projetar aqui para todo mundo ver o que é que, como você fala da vida, dos amigos, dos inimigos. Podemos projetar agora para todo mundo assistir o seu universo particular, porque se não puder, é bom mudar, porque os espíritos estão vendo. Os espíritos estão vendo. Ainda chamando para a vivência prática, é como se aqui na frente, além de mim, tivesse um outro espírito perturbado e olhando para vocês, vendo a atmosfera particular de cada um, ele dissesse, com aquele ali eu faço o que eu quero. Aquele ali é bom não mexer. Aquele ali também eu levo para onde eu quiser. Esse aqui é bom não mexer. Por meio da nossa atmosfera particular, atraímos seres e circunstâncias. Ensina Allan Kardec. Caminhamos ainda e chegamos no Livro dos Médiuns, uma obra notável, onde no capítulo da obsessão, à altura do item 250, podemos aprender. Sem a necessidade de estudarmos hoje obsessão, que pediria um outro dia pela escassez de tempo, mas o fato é que Allan Kardec estabelece ali uma diretriz de igualdade para qualquer tipo de obsessão, independente do grau, da gravidade ou da história, um elemento é basilar. É a sintonia fluídica, a sintonia mental entre perturbador e perturbado. Isso não muda nunca. É sempre para que exista a obsessão, não o obsessor. Você pode ter o obsessor e não estar obsediado. Mas para que a obsessão se instale, é fundamental ligação mental entre perturbador e perturbado. Ora, por uma questão de bom senso, quem conseguir estabelecer, introduzir no próprio patrimônio moral a capacidade de enfrentar as dores do mundo com um ânimo elevado, se livra de brinde das obsessões. Porque não tem mais sintonia. Ou já viram alguém perturbado e feliz ao mesmo tempo? Não dá, é uma coisa ou outra. Quando enfrentamos os problemas, guardando, cultivando o ânimo elevado, nos livramos das obsessões. Não dos obsessores, mas das obsessões. Mas ter obsessor não é problema nenhum. Aliás, é até bom. Assim você vem no centro, seu obsessor também vem, ouve aquilo que você ouve, presta mais atenção que você, passa na sua frente e você que fica obsessor dele. É uma possibilidade. Até porque a gente fala muito dos obsessores, mas tem gente, claro que não nessa sala, mas tem gente tão chato, mas tão chato, que nem os obsessores estão aguentando ficar atrás. Lá na nossa cidade, já teve caso do obsessor levar o obsediado para o centro para ver se livra dele, de tão chato que é. Então a gente é. Mas a gente gosta de falar de obsessor, sabe por quê? Porque antes da gente ser espírita, a gente tinha o diabo. Conhecemos a doutrina espírita, tiraram o diabo da gente, pegamos o obsessor, porque se errar é humano, botar culpa nos outros, nem se fale. Então a gente gosta de falar de obsessor, porque a gente acha que tudo de mal que acontece conosco é o obsessor. E não é. E não é. Da mesma forma, por duas vertentes basilares. Primeiro, porque a gente sabe fazer mal para a gente sozinho, sem ninguém ajudar. A gente sabe. Pelo que falamos, pelo que pensamos, pelos nossos comportamentos, a gente sabe fazer mal para a gente sem ninguém ajudar. E segundo, porque uma boa parte dos constrangimentos que surgem na minha e na sua vida, sabe quem provoca? Não são os maus, são os bons.
É os mocinhos, o teu amigo espiritual, são eles que colocam alguns constrangimentos, porque está entre as atribuições deles medir o nosso entendimento, o nosso aprimoramento, se as lições que ouvimos aqui na Casa Espírita estão sendo compreendidas. Então, para medir o nosso entendimento e aproveitamento, alguns constrangimentos são eles que provocam. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. É mais ou menos assim. Você chega no centro um pouco antes, com mais tempo, aí começa a dar serviria em padaria, quitanda, a qualquer lugar, mas no nosso caso o centro. Você chega no centro um pouco cedo, começa a andar pela casa, de repente você vê a cara de alguém que você sabe que não está sempre ali. Aí se aproxima e começa a fazer a própria propaganda dizendo: você devia vir mais para o centro. Eu venho no centro há muito tempo, sabe? Meu avô já tinha assento, meu pai tinha assento. Eu venho no centro há muito tempo. O centro espírita transforma a vida da gente. O centro espírita muda completamente. Antes de vir no centro, eu era que nem você, gritava, xingava, esperneava. O centro espírita não. O contato com o Evangelho, o contato com Jesus me deu uma paciência que antes eu não tinha. Hoje eu sou uma outra pessoa e a paciência que eu tenho eu devo à doutrina espírita. Você devia vir mais para o centro. Tá bom. Teu amigo espiritual escuta você falando isso e diz: ah, é? Vão ver então. Aí você vem no centro, ouve a palestra, 1 hora a palestra acaba, não há mal que sempre dure. Quando você vai embora para pegar seu carro, embora tem 2 pneus furados. Você fala: pelo amor, mas logo o meu, esse monte de carro, mas logo o meu. Gente esperando em casa, filho esperando em casa, vai furar logo do meu. E teu orientador espiritual assiste isso frustrado e diz: acho que ainda não. Acho que ainda não. Aí ele dá um tempo. A gente continua vindo, estuda, aprende, lê, vai aprendendo, se aprimorando, até um dia que você está na quitanda, no açougue, na padaria, em qualquer lugar, olha para a cara de alguém e diz assim: você devia ir mais para o centro. Porque eu vou no centro há muito tempo, sabe? Meu avô tinha assento, meu pai já tinha assento, eu vou no centro há muito tempo, sabe? E o centro espírita muda a vida da gente, é o contato com o Evangelho, com Jesus. Antes eu gritava, xingava, era igual você, perturbado. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu tenho um equilíbrio emocional que eu aprendi graças à Casa Espírita. O centro espírita transforma a vida da gente e você devia ir mais para o centro. Tá bom. Teu amigo espiritual escuta você falando isso e fala: é? Vão ver então. Aí você vem no centro, vai embora. No dia seguinte vai passear pela cidade de São Paulo, aproveitar a calmaria do trânsito, para no lugar qualquer, a primeira fila que você vê, você para e entra, porque a gente adora fila, reclama, mas gosta. Quitanda, padaria, só qualquer coisa, entra no banco, tem meia dúzia na sua frente, você entra na fila do caixa, está ali na santa paz do Senhor. Quando de repente entra na agência um casalzinho alegre, mãozinhas dadas, um casal jovem, simpático, bem vestido, conhece todo mundo, cumprimenta o guarda, o gerente, a moça do caixa, cumprimenta, você chama a atenção de todo mundo, você se distrai 1 minuto quando você vê ele está na sua frente na fila. Fala: pelo amor de Deus, alguém tem que fazer algo, aqui cada um faz o que quer, alguém tem que resolver isso aqui. Aí dá aquele show, e teu orientador espiritual fala: acho que ainda não. Aí ele dá um tempo. Então o espírita já fica sabendo, quando acabar a palestra, se for embora, o primeiro constrangimento que acontecer, quando vier aquele calor que você vai explodir, você dá uma disfarçada e lembra: tem gente vendo. Dá uma disfarçada, finge que até gostava do desafio, dá a disfarçada, vai sair todo mundo, o corredor é estreito, cuidado, se alguém pisar no seu pé, já sabe. Cutuca o ombro da criatura devagar e diz: irmão, você não está sentindo uma coisa macia debaixo do teu pé? Eu falo: tô, pois é o meu. Porque a vida vai te pegar. A parte da vida sempre será de colocar obstáculos no caminho do homem, para ver se vale a pena ter vindo aqui hoje. Porque vir nessa casa toda semana, todo mês, anos a fio, e lá fora nos comportarmos iguais aos que não vêm, não vale a pena. Então é fundamental que assim seja. E alguém ainda começaria: muito bem,
Como então podemos dar início ou estabelecer uma gênese para a nossa transformação? Para inserir no nosso comportamento o ânimo diante das dores do caminho. E algumas vertentes da mesma forma são indiscutíveis. A primeira delas é o esforço constante e ininterrupto que o espírita deve ter de praticar lá fora tudo o que houve aqui dentro. Ou não vale a pena ser espírita. Não podemos mais nos comportar com a velha frase de quem diz: ah, ninguém é perfeito, né? Fazer o quê? Não. Já sabemos que muitas das nossas distorções morais poderíamos, pelo tempo que temos, já serem corrigidas. Então, o primeiro empenho é aplicarmos lá fora o que aprendemos aqui dentro e sentir, mesmo isolado de qualquer pessoa, sentir corarmos de vergonha quando uma atitude nossa, pela nossa própria consciência, já for apontada como algo que deveria ter sido corrigido. É o primeiro empenho. O segundo, ligado a esse evidentemente, mas é fazer um ajuste na nossa estrutura verbal. Quem conheceu o Evangelho, quem conheceu Jesus, não pode mais ter o mesmo vocabulário das pessoas vulgares. Analisa, reflita, como você fala da vida, como fala das pessoas, como fala de você. Não cabe mais para o espírita conhecer o Evangelho, Jesus, e ter no próprio vocabulário palavras chulas, vulgares, palavrões, palavras medíocres que nos ligam a espíritos medíocres. Não faz mais sentido. Caminhamos ainda. Livro dos Médiuns, capítulo 2, Sistemas, item 10º, Allan Kardec diz: reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam, encarnados ou desencarnados. E prossegue dizendo: os bons só falam do bem, e tudo que dizem tem as marcas da elevação, os maus enganam. E tudo que dizem tem as marcas da ignorância e da inferioridade. Todos os espíritos devem ser classificados pela linguagem que usam. Não faz mais sentido. Então, o empenho de cultivar a alegria e o bom ânimo deve ser natural ao espírita que já conheceu a Jesus. Mas é bom que fique claro que quando falamos em ânimo elevado e bom humor, falamos de cada um com a própria vida, com as próprias dores. Porque ter bom humor com as mazelas alheias é muito fácil, qualquer perturbado consegue. No entanto, bom humor com as nossas próprias limitações, com as nossas dificuldades, ânimo elevado com as nossas limitações, para que não pese ninguém em nós, nem nos outros. E, para exemplo disso, lembramos de Rita Hayworth, atriz norte-americana que no final da sua vida contraiu o mal de Parkinson e tinha a mão tremendo o tempo todo, até um dia um repórter vai a entrevistar. Faz a entrevista vendo aquela mão tremendo, mas finge que nem vê. Discreto, devia ser espírita que não repara na vida de ninguém. Faz a entrevista toda, aquela mão tremendo, ele finge que nem vê. Acaba a entrevista, começam a tomar café, comer bolacha, comer bolo, já se sente de casa. Era espírita, porque para ficar de casa é 2 minutos. E agora que era quase irmão, já se sente à vontade para perguntar, vendo a mão dela tremer: é Parkinson? Ela responde: não, é charme, tenta tremer que nem eu, vê se você consegue. E eu fico pensando que ela deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições. Temos uma chance, tem de bom ânimo. Foi assim que eu venci o mundo de uma vez por todas, para nunca mais ter a necessidade de passar pelas mesmas experiências. E a essa altura a nossa obra já estava concluída. Faltava apenas um final que eu não sabia qual dar. Deixei a obra quieta, eu fui trabalhar em outros projetos e pensei, quando a inspiração vier, concluímos. Até um dia que eu fui fazer palestra no litoral, na praia, e tive a oportunidade de presenciar uma cena de beleza arrebatadora. Eu estava lá, sentado naqueles bancos laterais que estão à volta do mar, no calçadão, e ao meu lado havia uma rampa que dava acesso à areia e ao mar propriamente dito. E desceram por essa rampa um casal, acredito eu, irmãos. Ela
uma jovem de aproximadamente 17 anos. Ele, um garoto de mais ou menos 12, e com visíveis limitações físicas. Visíveis. Desceram, posicionaram-se à minha frente e a irmã disse ao garoto: quer jogar? E ele disse: vai. E ela jogou da maneira mais fácil possível para que ele acertasse. E ele errou. Ela sai correndo, vai até lá longe, pega a bolinha, volta na mesma posição, prepara-se e diz ao garoto: você quer de novo? Ele diz: sim. E ela jogou. Ele errou. Ela sai correndo, pega a bolinha, volta na mesma posição, prepara-se e ainda diz a ele: mais uma vez. Ele falou: vai. Ela jogou. E ele errou. Ela sai correndo, vai buscar a bolinha, volta, toma na mesma posição, prepara-se e diz ao garoto: você quer de novo? Ele diz: vai. Ela jogou. Ele errou. Ela saiu correndo para buscar a bolinha e eu assisti isso por quase uma hora. Sei que nenhuma vez eu tenha visto na expressão da jovem a presença da aspereza. Sei que nenhuma vez ela tenha respondido ao irmão num tom maior. Sem que eu tenha presenciado por nenhuma vez na jovem uma expressão de agressividade, porque conhecia a si, ao seu próximo e a situação a qual estava posta. Aí eu pensei: agora a obra está concluída. Porque se alguém pretende construir no próprio patrimônio moral a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com ânimo elevado, com esforço menor do que esse, é bom nem tentar. É bom nem tentar. Se alguém deseja seguir as orientações de Jesus, empenhando um esforço menor do que esse, é bom nem tentar. Porque a vida vai nos pedir mais que isso. Tanto vai, que eu não sei vocês, mas no meu caso, conhecendo a minha lista de imperfeições que acreditam, é longa. Tenho certeza, estou convencido que só cheguei até aqui hoje, porque lá em cima alguém não desistiu de mim. E todos os dias pela manhã, quando eu acordo, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. E eu tenho que reconhecer que a maioria delas eu erro. Mas no outro dia, pela manhã, alguém me joga uma bolinha. E eu não acredito que com a vida de vocês seja muito diferente disso. Porque se ontem estávamos nas cavernas e hoje aqui falando de Jesus e estudando o Evangelho, é porque lá em cima alguém não desistiu de você. E a nossa parte, em gratidão, em reconhecimento a tudo que recebemos, não é outra senão voltarmos à velha forma do empenho constante para aplicar na vida prática aquilo que aprendemos nesta casa espírita. Porque centro espírita é lugar de gente que está cansado de ser o que é. E sabe que pode ser mais. Allan Kardec oportunamente asseverou de que a doutrina espírita não veio para os perfeitos, mas para aqueles que se esforçam em ser. Veio para mim. E pode ter vindo para você também. Se você abraçar o firme empenho de vencer, não as pessoas, nem tampouco a vida, mas vencer a si mesmo, porque é a obrigação moral de todo espírita, por ter conhecido Jesus, a responsabilidade intransferível de caminhar, mesmo entre as dores do mundo, disseminando alegria, por meio do próprio comportamento, porque a alegria no viver é a única evidência, ou pelo menos a maior dela, de confiança em Jesus. É o entendimento de que Jesus não permitiria que sofrêssemos um instante à toa, sem que esse sofrimento não fosse pautado pelas leis de justiça ou de utilidade. Tudo está certo como está. Então concluímos com uma página da mesma forma notável, atribuída a Mei, onde ela canta a alegria de maneira especial, dizendo de que a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. De toda forma, em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim,
que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida, que existe em toda parte, e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre. Mesmo por entre lágrimas, a rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.